pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao conteúdo sobre funções de mais de uma variável, nessa aula nós iremos falar sobre limite e continuidade, né? Iniciando, o que vem a ser o limite de uma função? Nós vamos mostrar aqui o limite para a função de duas variáveis, mas esse mesmo tipo de definição pode ser estendida para 3, 4 ou mais variáveis. Então, seja f uma função definida no interior de círculo de centro AB, exceto possivelmente em AB. O limite de fxy, quando xy tende a AB, é L, e nós escrevemos dessa forma, né? Limite de f de xy com xy tendendo a B igual a L, se dado epsilon arbitrário, existe um delta tal que, quando essa notação aqui significa o quê? Xy menos AB é o vetor que tem extremidades em xy e em AB. Origem em AB, extremidade em xy. E aqui é o módulo desse vetor. Então, seria a distância entre os pontos xy e AB. Se a distância estiver menor que delta, f de x, y menos o limite é menor do que epsilon. Então, veja, essa é uma definição equivalente ao que nós tínhamos para a função de uma variável. Só que lá na função de uma variável, você tinha a distância entre o ponto A e o ponto X, qualquer, dentro de um intervalo. Então, era módulo de x menos A. Aqui nós temos a distância entre um ponto XY e AB menor do que delta, né? E aí, se a gente fosse aplicar a fórmula aqui, seria raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então, a definição é equivalente. Se nós tivermos uma função de mais variáveis, isso vai entrar aqui. Por exemplo, se fosse uma função de 3 variáveis, seria x, y, z menos abc. Então, qual é a ideia? Quanto mais perto você está do ponto em questão, mais a função se aproxima do limite. Vamos a um exemplo? Então, primeiro, por exemplo, se a função f de xy for a função constante, então o limite da constante é a constante, né? E veja que isso não vale apenas para a função de uma variável, como foi visto lá no início do cálculo 1, mas para a função de qualquer número de variáveis. Por quê? Se nós fizermos f de x menos L, f de xy é k e o limite é k, dá zero. Então, 0 f de xy menos L vai ser menor do que epsilon, independente de xy menos AB for menor que delta. Então, nós temos aí o nosso primeiro exemplo. Bom, pessoal, vamos a outro exemplo. Ele pergunta aqui se essa função x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado tem limite para xy tendendo a 0 e 0. Vejamos aqui. Quando nós queríamos provar que o limite existia para a função de uma variável, nós dizíamos assim, olha, eu quero saber se esse limite existe para f de x igual a a, né, com x tendendo a a. Aí você verificava logo se a função tendia para o mesmo valor pela esquerda e pela direita. Porque limite significa aproximação. E quando nós estamos para uma função de uma variável, o x pode se aproximar de a pelo lado esquerdo, ou menor que a, e pelo lado direito, que é o lado x tendendo a pela direita. Agora, quando você fala numa função ou com limite com x tendendo a um ponto AB, significa o limite existir e ser igual a L, significa que independente de por qual lado eu me aproxime de AB, esse resultado será o mesmo. Só que quando você fala de se aproximar de AB, você pode se aproximar aqui pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, por uma função, por uma linha reta, por uma linha curva, né? Então você tem uma infinidade de maneiras diferentes de se aproximar do ponto AB. E aí, de maneira geral, o que nós precisamos? Se nós queremos provar que um limite existe,
testar caminhos não vai funcionar. Por quê? Sempre que eu criar um caminho novo, existirá mais uma infinidade de caminhos novos possíveis para se aproximar desse ponto. Agora, se eu quiser mostrar que o limite não existe, aí sim, né, nós teremos como. Se eu quiser mostrar que um caminho não existe, aí é possível, né, que nós mostremos dois caminhos distintos para os quais o limite diverge. Então, essa seria a ideia. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma aproximação da seguinte forma, né? Suponha que eu vou me aproximar do ponto 00 pela reta x e 0. Então, quem seria o f de x e 0? F de x e 0 é x ao quadrado menos 0 ao quadrado sobre x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Dá 1. Né? Então, nesse caso, o limite de f de xy com x e 0 tendendo a 0 e 0 dá 1. Então, se nós formos pelo eixo x, nós vamos encontrar um limite igual a 1. Agora, vamos pegar e vamos fazer um outro caminho. Vamos pelo eixo y. Então, quem seria o f de 0 e y? Seria 0 ao quadrado menos y ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado, que vai dar menos 1. Então, se nós formos calcular o limite com 0 e y tendendo a 0 e 0 da função, vai dar menos 1. Você veja que nós escolhemos dois caminhos diferentes e obtivemos dois resultados diferentes para o limite. Dessa forma, o limite em questão não existe. Certo? Essa seria a ideia. Então, nós provamos que o limite não existe, pois há dois caminhos distintos cujos limites são diferentes. Então, se nós nos aproximarmos do ponto 0, 0 através do eixo x, o limite é 1. Através do eixo y, o limite é menos 1. Mas não é apenas esses dois caminhos que passam por 0, 0. Eu poderia criar outros. Eu poderia ir pelo caminho x e x. Eu poderia ir pelo caminho x e x ao quadrado. Eu poderia ir pelo caminho x e 2x. Eu poderia ir por t ao quadrado e t ao cubo. Há uma infinidade de caminhos diferentes que passam por esse ponto. E a ideia é, se nós queremos provar que o limite não existe, é verificar caminhos distintos para os quais esse resultado é diferente. Vamos a um outro exemplo. Aí aqui é pedido para mostrar que esse limite não existe. Então, se é para mostrar que não existe, nós vamos adotar caminhos para chegar ao ponto 0, 0. Então, vamos pensar aqui no caminho x e 0. Né? Quem é f de x e 0? F de x e 0 é 2x ao quadrado menos 0 ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2 vezes 0 ao quadrado. Aqui vai dar 0, né? Então vai ficar 2x ao quadrado sobre x ao quadrado, 2. Então, pelo caminho fx e 0, eu vou colocar a notação dessa forma. Não há uma notação absoluta para isso. Por esse caminho, o limite é 2. Agora vamos testar o caminho 0 e y. Então, quem vai ser o f de 0 e y? F de 0 e y vai ser 2 vezes 0 ao quadrado menos y ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais 2y ao quadrado. Dá menos meio. Então, o limite nesse caminho de f de xy é igual a menos meio. Logo, como os limites por dois caminhos diferentes é diferente, o limite em questão não existe.
Bom, pessoal, de maneira geral, todos os teoremas que nós usamos no cálculo 1 servem para funções de mais de uma variável. Um exemplo é o teorema do confronto, né? Dadas três funções que no entorno do ponto AB obedecem a essa relação, f de xy menor ou igual a g de xy, que é menor ou igual a h de xy, dentro da bola de raio R e centro AB, né? Se o limite de f de xy e h de xy, com xy tendendo a AB, forem iguais a L, então o limite de g também é igual a L. Ou seja, se nós cercarmos a função g por duas funções, uma maior que g e outra menor que g, ambas com o mesmo limite, L, o limite da função g também será L. É a versão do teorema do confronto para função de duas variáveis, ele vai funcionar para a função de qualquer número de variáveis. A demonstração fica a cargo de vocês. E como corolário, né, se nós tivermos uma combinação ou um limite de um produto de funções f e g, tais que o módulo de g seja igual ao número m, não precisa você saber quanto é m. O importante é você saber que g é uma função limitada, né? E o limite de f de xy for zero, então se você tiver um limite de um produto de funções, dentre as quais uma tem limite zero e outra tem um limite limitado, o limite do produto dessas funções é igual a zero. Vamos a um novo exemplo. Calcule, caso exista limite com x e y tendendo a 0 e 0 de x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, então aqui é o seguinte, nós queremos mostrar, são dois caminhos distintos que a gente tem que tomar diante de um limite. A gente tem que ter um feeling, né? A gente tem que ter um sentimento de que a gente vai mostrar que esse limite existe ou que não existe. Para mostrar que ele não existe, o que vale é achar dois caminhos distintos para os quais o limite difere. Agora, se o limite existir, você pode inventar o caminho que for, passando pelo ponto em questão, que sempre vai dar o mesmo resultado. Mas inventar o caminho que for chegar ao mesmo resultado não prova que o limite existe. Para provar que o limite, nós podemos até, de repente, eu suponho que esse limite existe, não existe. Aí você começa a testar caminho e nunca obtém um resultado. Então você diz, esse limite deve existir. Só que, tipo, você fazer uma centena de testes não garante que o limite existe. Para provar que existe, eu tenho que usar algum dos teoremas que a gente conhece. Um deles é o teorema do confronto ou o teorema do anulamento, né? E aí, veja que essa função eu posso reescrever da seguinte forma. Veja que x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso escrever como x que multiplica x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Veja, esse x ele tem limite zero. Limite de x com xy tendendo a 0 e 0 é zero. E essa função aqui é limitada. Você tem um número ao quadrado dividido por um número ao quadrado mais alguma coisa positiva, né? Porque está ao quadrado. Então, com certeza, o denominador é maior que o numerador. Isso aqui é uma quantia positiva, de forma que eu posso escrever que esse número está entre 0 e 1. Ou seja, você tem um produto de uma função cujo limite é zero por uma função que é limitada. Logo, esse limite vai ser zero. E aí, obviamente, precisa de uma redação para isso, né? Então, você pode dizer x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x, que multiplica x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, com x tendendo a zero, né? O limite de x sendo zero, e x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado limitado. Limitado a 1. Logo,
pelo teorema do confronto. Quer dizer, teorema do confronto, aquele corolário, geralmente a gente chama de teorema do anulamento. Mas você pode escrever pelo confronto também, não há problema. O limite em questão é igual a zero. É zero vezes a quantia limitada. Bom, e por fim, nós vamos definir o que é continuidade, né? Então, seja f uma função de duas variáveis, com o ponto AB pertencendo ao domínio de f e com AB ponto de acumulação do domínio de f. Quando a gente diz que é um ponto de acumulação, é porque no entorno de AB não é apenas AB que pertence ao domínio, mas todos os pontos no entorno de AB também pertencem ao domínio de f. Então, AB não é um extremo do domínio. Ele está na região central, digamos assim. No entorno dele existe uma infinidade de pontos que também fazem parte do domínio. Então, nós temos que f é contínuo em AB se somente se o limite de f de xy, com xy tendendo a AB, é f de AB. Então, veja que essa definição é exatamente a mesma que nós temos para funções de uma variável. O que nós temos? Para a função de uma variável, ela é contínua quando o limite da função no ponto A é igual à função no ponto A. Então, essa definição de continuidade ela é estendida para qualquer número de variáveis. Então, para uma função de duas variáveis contínua no ponto AB, então o limite de f com xy tendendo a b é f de AB. Vamos agora ao nosso último exemplo, né, a respeito de continuidade. Ele quer saber se essa função ela é contínua. Então, e aí o que nós temos como definição de continuidade que nós devemos guardar? Que uma função é contínua desde que o seu limite seja igual à função no ponto em questão, né? Então, essa é a definição. F é contínua no ponto 0, 0 se o limite de f de xy for igual a f de 0, 0. Então, essa é a ideia. Eu tenho que mostrar, no caso, para que ela seja contínua, esse limite. Quando eu falo limite de f de xy com xy tendendo a 0, 0, significa se aproximar de 0, 0, não ser igual a 0, 0. Então, para calcular o limite, eu vou usar essa expressão aqui. O limite, se ele for 0, a função é contínua. Se ele não for 0, a função é descontínua, né? E aí vamos à pergunta, digamos assim, equivale a saber se o limite de x ao quadrado mais y ao quadrado, menos sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero. Essa é a pergunta que eu tenho que responder para saber a continuidade. E aí, bom, pelo jeitão, pela cara desse limite, já dá para imaginar que ele não seja, que ele não exista. Por quê, né? Você tem sinal diferente aqui para x ao quadrado e para y ao quadrado. Então, se nós escolhermos dois caminhos distintos, provavelmente vamos encontrar resultados diferentes. Então, vamos pegar o caminho x0, né? Que vai ser x ao quadrado menos 0 ao quadrado, x ao quadrado mais 0 ao quadrado, que vai dar 1. Então, o limite nesse caminho é 1. Eu vou escrever dessa forma para deixar a notação mais limpa, né? Vamos fazer agora o caminho 0 e y. Então, 0 ao quadrado menos y ao quadrado, 0 ao quadrado mais y ao quadrado dá menos 1. Então, o limite neste outro caminho é menos 1. Logo, dois caminhos distintos com limites diferentes implicam um limite inexistente e o limite inexistente implica em descontinuidade. Porque para esse limite ser igual, lembrando, a função tem que existir no ponto AB, ela tem que ser definida no ponto AB, tem que existir o limite e ambos têm que ser iguais, né? Então, logo, o limite não existe
E, portanto, f é descontínua em 0 e 0. Outra coisa interessante é que, vejam, tirando o ponto 0 e 0, o único ponto que anula o denominador da expressão é 0, 0. Então, tipo, essa expressão fora de 0 e 0, ela não tem problema nenhum. E aí, lembrando que qualquer polinômio ou qualquer é contínuo, né? E qualquer divisão de polinômios é contínuo desde que não se anule o denominador. Então, essa função ela é toda contínua. Só não é contínua no ponto 0, 0, porque esse limite nem existe. Tá certo? Então, essas foram noções assim iniciais, né? Exemplos bastante básicos. É interessante que vocês resolvam exercícios, né? A fim de se depararem com as situações e trazerem as dúvidas. Eu agradeço a atenção de todos e todas e até a próxima aula.